eu queria fazer uma saudação especial a uma pessoa que foi muito importante em relação a esse tema que nós vamos tratar hoje aqui e que nos deixou em fevereiro desse ano, que é a professora Michele Ortega Escobar. Eu prometi a mim mesmo que, na primeira oportunidade que eu tivesse em uma mesa acadêmica, no interior de uma faculdade, de uma universidade, eu iria fazer essa deferência à professora. E calhou de ser nesse momento, Calhou de ser aqui, calhou de ser agora, e de um tema que era muito caro à professora Michele, que é o tema da crítica, É o tema da procura, da busca dos indivíduos de apreender a realidade e intervir nessa realidade objetivando transformá-la, Ou seja, é a velha tese 11 do Marx, Não basta apenas a gente interpretar a realidade como era toda a tradição filosófica antes dele, Mas o que cabe é transformar essa realidade, Então, Michele é uma figura de proa nessa perspectiva, nesse objetivo, e eu queria, então, marcar aqui o nosso início com uma saudação toda especial à professora Michele Ortega Escobar, que é uma das autoras e que não abandonou a referência do materialismo histórico dialético, de uma das referências críticas que nós vamos tratar aqui. Teorias críticas da educação física. Esse é o nosso tema, o tema que foi me dado para estar dialogando com vocês. O conceito de crítica, penso que é importante nós começarmos pensando no conceito de crítica. Ele tem um sentido de separar para distinguir o que há de característico e o que há de constitutivo em um dado fenômeno, buscando remontar os fundamentos desse fenômeno, E essa reconstituição é no sentido de buscar elevar a uma ordem superior de compreensão do mesmo fenômeno. Então, criticar o senso comum muitas vezes pensa que é falar mal. Não é esta a conotação da crítica, não é essa a necessidade da crítica. A necessidade da crítica é de elevar a compreensão sobre um dado fato, um dado fenômeno, uma dada coisa, numa condição superior. E a teoria, para fazer uma relação com o tema, é a reprodução ideal, portanto, uma reprodução das nossas ideias sobre esse objeto, sobre esse fato, sobre esse fenômeno. Então, teoria crítica é algo que tem relação. Inclusive, há alguns autores que pensam esse termo como uma redundância, porque eles pensam que a teoria ou ela é crítica ou ela não é nem teoria. Então, veja que a teoria não é um simples texto ou uma simples explicação de um dado fenômeno, de um dado objeto, mas sim uma explicação, um texto que procura remontar aquele dado, aquele fenômeno, aquela coisa,
em uma outra perspectiva, numa condição mais elevada, né? Então, é nessa perspectiva que nós vamos pensar sobre a educação física, né? Então, veja, este primeiro quadro que está sendo apresentado aí para vocês, onde tem várias obras do campo da educação física, só foi possível porque um conjunto de intelectuais e professores, o Josimar Daolio vai chamar de atores e autores da educação física brasileira, se debruçaram sobre um determinado tema do campo da educação física e procuraram estabelecer uma crítica a respeito do quê? A respeito da educação física tal como ela se expressava naquele momento. Que momento é esse? É o meio e o final da década de 80. A gente vai entrar nisso mais especificamente lá na frente, né? E aí contando um pouquinho de uma experiência muito rápida, né? Quando eu cheguei em Salvador para estudar, para fazer o curso de educação física, e entrava nas livrarias, né, da cidade, o que é que eu encontrava nessas livrarias? Eu encontrava lá nas estantes de educação física ou nas estantes de esporte, né? Eu encontrava livros, em sua grande maioria, para não dizer em sua totalidade, de cunho técnico, unicamente. Livros que tratavam de arbitragem, né, de determinada modalidade esportiva. Nada contra, tá bom, pessoal? Nada contra em relação a isso. Mas não é só isso. Só que na tradição da educação física, esse elemento técnico, esse elemento tecnicista, era muito forte. E ainda é muito forte na cabeça de muita gente na contemporaneidade, né? Muitas pessoas ainda, ao ouvir o termo educação física, pensam única e exclusivamente em esporte, em modalidade esportiva, em técnica, em treinamento, enfim. Nada contra, isso apenas demonstra a força que isso teve e tem no nosso campo, né? Inclusive, muitos de nós, eu, por exemplo, fomos levados ou escolhemos fazer educação física por uma determinada familiaridade no mundo esportivo, né? Eu gostava muito, por exemplo, do voleibol, né? Fui muito tempo atleta de natação. Então, eu fui fazer educação física em função dessa experiência esportiva que eu tive, né? E foi justamente na universidade que eu pude ter acesso a um conjunto de referências, a um conjunto de professores que permitiram que eu pudesse pensar, refletir sobre o sentido e o significado daquilo que eu, naquele momento, entendia sobre a educação física.